Inicialmente, quero agradecer os mais de 43.600 pessoas que viram o meu manifesto em apoio à Telex Free, onde fizemos alguns comentários e ponderações sobre a liminar proferida pela magistrada da 2ª Vara Civil de Rio Branco, Thaís Queiroz Borges de Oliveira Amu Calil, a pedido do Ministério Público do Acre, e mais tarde mantida pelo desembargador Samuel Martins Evangelista. E volto a fazer alguns comentários e ponderações, pois entendo que temos o dever e a obrigação de fazer a nossa parte enquanto divulgadores da Telex Free. O que estamos vivendo é algo muito triste, pois o Ministério Público do Acre está nos tratando a todos nós divulgadores da Telex Free apenas como consumidores. Somos sim consumidores de um produto que funciona e que estávamos utilizando até o dia que a liminar paralisou a empresa. Mas temos o dever de lembrar ao Ministério Público que antes de sermos consumidores, somos indivíduos, somos cidadãos de um país que fizemos parte dessa nação brasileira e que tanto amamos, e também que temos direitos e deveres. E estamos cumprindo com os nossos deveres, pois no período em que a empresa esteve em operações, os divulgadores são os responsáveis pelo crescimento dessa empresa, que reteve o imposto de renda. E por falar em imposto de renda, muitos de nossos companheiros divulgadores, por inúmeros depoimentos recebidos no vídeo anterior, e vou citar um deles: em mais de 25 anos de trabalhando nesse país, nunca paguei imposto de renda, porque não atingia a renda mínima, e estou muito feliz por estar contribuindo com o meu país. Durante esses últimos 3 meses, a empresa reteve de nós divulgadores a soma de mais de 71 milhões de renda. Uma empresa que divulga em sua página online as alíquotas de imposto de renda e informa que todo aquele que ultrapassar determinada alíquota terá maior valor de desconto de seus ganhos. E mesmo assim não temos nenhuma reclamação por estarmos pagando o imposto de renda. Mas vamos lembrar aos comandantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário que as manifestações ocorridas nesse país não foram por juros abusivos, por crime de usura que os bancos cometem todos os dias ou da sobrecarga de impostos, mas infelizmente nesses casos já viram em alguns estados desse país o Ministério Público solicitar relatório dos juros cobrados e proibir o banco de fazer operações e pagamentos, bloquear o seu funcionamento até que deixe de cometer o crime de usura. Já viram? Me falem! Os manifestantes da nação brasileira, liderada por jovens de todas as raças e credos religiosos, compareceram sim às ruas por indignação, pela impunidade, pelo desvio de recursos públicos, pela corrupção, pelo faturamento de obras públicas, o superfaturamento de obras públicas e licitações fraudulentas, e por pagarmos muitos impostos. Diga-se de passagem, um dos países que a carga tributária é altíssima, e não estamos recebendo em benefício o que pagamos de impostos. Isso ficou muito claro em todos os cantos desse país, e ainda a grande imprensa desse país vem acobertando e tentando dizer à nação que é vandalismo e que os manifestantes eram vândalos. Tivemos sim algumas pessoas que possam ter exagerado, mas as grandes redes de televisão como a CNN prestaram um grande serviço à nação brasileira quando divulgaram as imagens que saíram daqui do Brasil, mostrando soldados quebrando seus próprios carros para culpar os manifestantes. Vocês viram isso? As redes de televisão de todo mundo fazendo sátiras, principalmente a Rede Globo de televisão, pelas reportagens que foram ao ar, cheias de preconceitos, desinformação e desserviço. E onde está o Ministério Público que nada fez? E se fez, não fomos informados. Mas nós, enquanto consumidores, e muito mais direitos enquanto cidadãos brasileiros, temos o direito de receber a informação e cultura através da televisão, porque as redes recebem a concessão dos serviços públicos para nos prestar bons serviços.
Bons serviços. Será que estamos recebendo bons serviços? Quero questionar novamente sobre os serviços de telecomunicações e vou me reportar a uma mensagem postada no meu vídeo anterior, onde o Marquinhos questiona: onde tem VoIP de graça que falaram na reportagem do Fantástico? Me fala aí que vou querer usar. E não adianta falar no Skype, porque é de graça só de Skype para Skype. Tenta fazer uma ligação do telefone fixo ou celular sem botar crédito para ver se você consegue. Portanto, a reportagem do Fantástico não prestou a informação completa. Comparativos, ao invés de informar, acabaram desinformando. Para utilizar o nosso sistema VoIP, de VoIP Telex Free para Telex Free, também é de graça. Mas você concorda com isso? Com a desinformação? E por falar em comparativos, temos o dever de falar nesse momento sobre o que está acontecendo com as empresas que prestam serviço de telefonia móvel, que continuam batendo recordes de reclamações dos PROCON desse país. E vou aproveitar a sugestão de mais uma mensagem compartilhada, onde o Fred Gomes sugeriu que fizéssemos uma comparação em nosso vídeo da empresa de telefonia móvel, a TIM e a Telex Free, onde ele lembrou sobre as liminares estaduais impedindo a empresa de vender linhas. E vocês lembram disso? Pois é, mas nenhuma empresa foi penalizada a tal ponto de ficar com suas contas bancárias bloqueadas e proibida de fazer pagamentos. E olha, são milhões de brasileiros insatisfeitos e o pior, com milhões de registros nos PROCONs desse país. Mas, no entanto, as liminares foram estaduais e em alguns estados, e no caso da Telex Free, a empresa atingiu todo o território nacional. Por quê? Sabe por quê? A nossa empresa trabalha com publicidade na internet. É a pressão contra a mudança do perfil da publicidade. Historicamente, os grandes veículos sempre se escudaram no conceito da mídia técnica para impedir a pulverização da publicidade. Então entenda-se que a mídia que alcance maior o número possível de público leitor. Em nome desse conceito vago, investiu contra a Secretaria de Comunicação do governo, quando esta passou a diversificar a verba de publicidade, buscando publicações fora do eixo Rio-São Paulo e timidamente ousando alguma coisa na internet. Na grande batalha, perdeu. O Google entrou com tudo nesse país e este ano deverá faturar mais de 2,5 bilhões em publicidades, tornando-se o segundo maior faturamento do país, atrás apenas da Globo e na frente da Abril. Tem se validado de duas ferramentas que a velha mídia utilizava contra a correntes menores: o BV, bônus de veiculação, para atrair as agências, e o conceito de mídia técnica, a de maior abrangência. Por outro lado, a divulgação de dados de publicidade do governo mostra que a estratificação das verbas beneficiou emissoras de TV, especialmente a Globo, em detrimento às publicações impressas. O fim do conceito de mídia técnica, que antes beneficiava os grupos nacionais, agora os prejudica. O aumento de participação da internet, e é visível a olho nu que a internet em mais 3 ou 4 anos absorverá mais publicidade que a televisão e jornais. E isso está incomodando as grandes redes de televisão. Sem contar que as linhas VoIPs, que podem ser utilizadas, ocasionando um transtorno a mais de 1.300.000 divulgadores, que atinge mais de 6 milhões de pessoas, que já estão praticamente há 15, 20 dias sem utilizar os serviços do VoIP, e o pior, não podem pagar as suas mensalidades pelos serviços. E aonde vamos reclamar? Vamos no PROCON? Sim, devemos ir ao PROCON, mas tentar fazer uma reclamação contra o Ministério Público do Acre e ao governo do estado do Acre, que são os principais culpados até que se prove a sua inocência, pelos transtornos de má interpretação e falta de conhecimento do funcionamento da empresa. E temos a certeza que a verdade e o verdadeiro marketing multinível, binário e tem produto. E em seguida teremos novos culpados e provará sua inocência.
Sim, porque ela foi considerada culpada até que prove a sua inocência e provará. E aí, quem vai nos pagar os prejuízos desses 15 ou 20 dias? Vamos novamente reclamar ao PROCON para reclamar do erro do Ministério Público do Estado do Acre? Quem vai nos pagar esse prejuízo? Agora vejamos sobre uma outra ótica. Você vai abrir uma nova empresa, então vai ao escritório contábil, onde terá o assessoramento para confeccionar o seu contrato social, onde é obrigatório colocar o objetivo comercial da empresa e deve ser citado, após a assinatura dos sócios, informações de praxe, é feito o registro na junta comercial, que aprova o estatuto social, o contrato social, e diz que está dentro dos padrões da legislação vigente, aprova e registra o contrato social. Após o registro, a Receita Federal é solicitado então o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, ou também conhecido como CGC. Cadastro Geral de Contribuintes. Aí você inicia as atividades e a empresa passa por todos os órgãos competentes. Após ter passado, ela inicia as suas atividades e passa a pagar os impostos, e de repente vem alguém e diz que a sua empresa não é legítima e descaracteriza a sua personalidade jurídica com base em informação de terceiro, sem o devido processo legal ou contraditório. Você concordaria com isso? É interessante lembrar que se a empresa já tem o seu CNPJ, já está operando há mais de um ano, pagando seus impostos, arrecadou mais de 200 milhões de reais de impostos a essa nação, já passou por todos os órgãos competentes para dizer que o seu negócio é viável e que poderia estar continuando com as atividades, e o governo recebeu todos os meses o seu imposto. Então, a legalidade está incontestável e ela passou por todos os órgãos e teve a sua aprovação, e mesmo assim insiste em dizer que a empresa está cometendo crime contra a economia popular. Vender contas VoIP, telefonia fixa, assinatura de TV via satélite é crime contra a economia popular? Somente para a Telex Free? Para todas as outras não? Por quê? Desculpe, mas nós não podemos aceitar isso. O que penso sobre tudo isso? O meu direito de pensar e expressar o pensamento está garantido pela Constituição e foi alvo de minha monografia na Faculdade de Direito Francisco Beltrão. A Carta Magna Brasileira, em seu artigo 5º, resguarda a um só tempo a liberdade de manifestação do pensamento, ainda que vedado o anonimato, tanto quanto assevera invioláveis a liberdade de consciência e a crença, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, e, quando necessário, preservado o sigilo da fonte. Em nível constitucional, o direito positivo brasileiro acaba garantindo o direito de informar, a expressão da própria liberdade de pensamento e de opiniões, as liberdades espirituais, como denomina René Ariel Dotti no livro Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação, na página 156, onde ele mesmo diz: compreende tanto o direito de informar que se confunde com a liberdade de manifestação do pensamento, como o de ser informado, que corresponde ao direito coletivo de receber informação para que o receptor melhore e identifique seu pensamento. E compartilho com vocês ainda o que diz o juiz de direito do Rio Grande do Sul em seu livro Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais da Constituição de 88, na sua edição em 2008, na página 63, onde ele diz: a dignidade da pessoa humana e a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida de cada ser humano que faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano,
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência, da vida em comunhão com os demais seres humanos. Afinal, estamos sendo tratados apenas como consumidores. E onde está a nossa dignidade humana? Pessoas sendo prejudicadas, famílias que não podem pagar as suas contas, não podem utilizar o produto que compraram, o VoIP, não podem postar os anúncios, não podem comprar ou vender o produto para que outras pessoas também utilizem. Onde está o nosso direito de cidadão? Será que não estão cometendo um crime contra o cidadão? E quem vai puni-los? Para finalizar, quero dizer que estou até certo ponto confiante nesta segunda-feira, onde os 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre realmente devam ter recebido as provas suficientes para tomar a decisão e a derrubada da liminar. Mas, novamente, tenho o dever de alertar aos nossos colegas divulgadores. Caso isso não aconteça, aí o recurso terá sua decisão final no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.